Sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você não conhece esse espaço, aqui iremos falar de odontologia, laboratório de prótese e tudo o que gira na área. Se você gostar desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo, dando seu like e compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas que você possa achar que goste desse tipo de conversa. Eu trouxe esse assunto hoje, eu preparei aqui algumas imagens, alguns slides, simplesmente para mostrar para aquelas pessoas que ainda estão com dúvida em relação à parte digital de como fazer o fluxo para seus provisórios no consultório. E eu não estou aqui tentando mostrar nada de mirabolante, mas eu vejo nos grupos com dúvidas, principalmente em relação aos catálogos e qual componente colocar para fazer o seu provisório para aqueles que trabalham com implante, obviamente. O assunto de hoje é um assunto extremamente importante porque eu tenho visto lá nos grupos de conversa coisas que vão surgindo no dia a dia da clínica. As ferramentas do fluxo digital são novas, pode ser novidade para muitos e obviamente as dificuldades e dúvidas vão surgindo ao longo da necessidade. E até foi recente, essa semana, comecei a pensar qual vídeo que eu ia fazer, trazendo novamente o Medit Link, trazendo novamente o porquê do scanner intraoral, que são teclas que eu bato tanto aqui no canal. É uma das lógicas de eu fazer esse canal de conversa e realmente eu acho que vai ser bem importante. O título que eu trouxe aqui é um provisório digital, mas na verdade é linkando com o que nós precisamos saber lá de catálogo dos seus implantes, a parte do software, tá? Então, obviamente aqui, quando a gente falar de Medit Link, já fica de início de vídeo e a gente não tem a possibilidade de fazer a prótese sobre implante no Medit Link. Tá? Então, mas a gente tem outros mecanismos, tá, de fazer isso dentro do Medit e a gente pode enganar o software. Isso aí vai ficar até para um vídeo bem interessante de como fazer isso. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo aqui, fazendo um provisório sobre implante no Medit Link. Tá? Me cobrem aqui, então coloque nos comentários se você acha interessante esse assunto. E eu quero aqui ser bem pontual, bem calmo. Se você acha que eu estou falando devagar demais, tem o botãozinho sempre de acelerar o vídeo. Tá? Eu uso bastante às vezes essa ferramenta de botar ali 1.25, 1.5, dependendo da conversa que nós temos, porque a gente tem que nivelar aqui para fazer que todo mundo entenda, desde a pessoa mais que está iniciando àquela mais experiente. Mas eu acho muito pertinente nós temos essa conversa aqui. E obviamente com tudo aquilo que a gente fala, tá? A gente vai perguntar quanto é que custa, o porquê que eu vou ter que mudar de técnica, se aquela minha técnica funciona, se esse investimento vai valer a pena, se eu vou trazer mais dinheiro para o meu consultório, laboratório. Depois disso, tu vai lá e como é que eu faço isso aqui, quando que eu posso usar essa técnica. Mas o principal, e aí eu fico sempre colocando, principalmente para aqueles dentistas que já são, tem uma carreira já mais longa, que já tem mais tempo de mocho, até um mocho de laboratório também, para aqueles técnicos que estão nos ouvindo aqui, que a gente está conversando, se tu está disposto a mudar algumas técnicas, mudar alguns pensamentos e fazer essa técnica para o seu dia a dia. E isso às vezes é mais doloroso para essas pessoas que já estão há mais tempo fazendo a sua técnica antiga, lá com acrílico ou fazendo outros métodos que nós tínhamos para fazer os seus provisórios. Obviamente que tudo isso a gente vai ter que estar baseado em ciência, baseado numa ética, em cima daquilo que funciona, o que é melhor para o nosso paciente. Mas talvez o que a gente acaba indo muito hoje o negócio tem que ser lucrativo, tá? É o quanto custa, se vale a pena esse nosso investimento, essa troca toda de pensamentos para colocar isso em prática. Tá? E aí vamos elencar aqui o porquê que eu faria hoje um provisório, pensando no assunto atual, por que eu faria um provisório hoje impresso. No meu caso, hoje eu tenho usado muito essa técnica por ter um scanner intraoral, às vezes na primeira visita, ou quando foi decidido
que o paciente precisa trocar uma restauração, precisa fazer uma coroa, uma prótese nova ou até mesmo sobre implante. Hoje é muito barato eu escanear o paciente, não custa nada. E é muito barato, eu já tendo impressora 3D, eu fazer uma coroa já provisória e deixar esse provisório pronto antes de mesmo de encostar no paciente. Então, como fazer? Como é que a gente faz? Primeira consulta dessa de decisão, você precisa trocar essa restauração, você precisa, o paciente fraturou um dente, vai fazer um provisório, está no momento de reabertura de um implante. Já faz um escaneamento nessa sessão, tá? Não tem problema hoje tu fazer um escaneamento com sangramento, fazer um escaneamento com scan body lá no dia da reabertura. E a partir dali, já criar um provisório impresso a baixíssimo custo. Tá? A gente pode depois ali que eu chegar nessa fase, eu mais ou menos elencar quanto é que custa hoje um provisório. E depois, juntamente, qual o componente que eu tenho que usar em cima do implante para fazer esse provisório. Porque foi uma dúvida lá do grupo do Exocad, onde um colega estava com um componente que era para fazer o sistema analógico, certo? E a gente pode usar o sistema analógico para criar esse componente para levar lá para o scanner e fazer isso digital. Então, fazer, principalmente em reabilitações, fazer quando a gente está fazendo um provisório dentro do nosso consultório ou laboratório, faz ele antes de preparar o dente, deixa ele pronto, né? Fazendo aquela técnica do eggshell, que eu já falei isso aqui, já mostrei, tenho vídeos aqui, tá? Como fazer um provisório na técnica eggshell dentro do Medit Link e lá no Exocad. Eu tenho esses 2 vídeos, se eu não deixar aqui embaixo depois, você pode lá buscar dentro do canal, já fizemos essa conversa, certo? E obviamente, tá, aqui eu acho que é o principal de tudo, de verdade, é a gente ter um scanner intraoral e ter uma impressora 3D no nosso laboratório, no nosso consultório. Em cima disso aqui, que a gente começa a ter essas ferramentas para trabalhar por nós. E começar a gente ter um trabalho mais leve, um trabalho mais limpo, mais rápido, mais fácil. Porque depois que a gente acabou de dar o exemplo, o paciente fraturou um dente, vai precisar uma coroa, vai precisar um provisório. Escaneie esse paciente. Obviamente, tu não vai deixar, às vezes, o paciente ir embora para casa com um dente fraturado, principalmente se for uma área estética. Mas a sua restauração naquele momento é uma restauração de urgência. É uma restauração que ela pode ser... tu pode minimizar simplesmente a fratura e marcar uma nova consulta depois de feito o escaneamento para a gente fazer um melhor provisório, fazer um guia para uma prótese. Quando vê, a gente já vai falar sobre isso também, se você tiver uma fresadora rápida para entregar essa coroa, quem sabe, de uma forma mais ágil, às vezes pulando a fase do provisório. Mas o assunto aqui é justamente a gente falar de provisório, tá? O porquê que o provisório e o componente que a gente pode usar simplesmente para implante e a gente tirar algumas dúvidas. A impressora 3D, a gente usa ela para várias coisas, principalmente para modelo, para placa meio relaxante. Hoje tenho feito alguns testes, tá melhorando as resinas para fazer próteses totais. Então a impressora 3D ela é muito mais do que só para fazer modelo. E hoje o que a gente mais tem feito é para fazer provisórios, principalmente sobre implante ou aqueles provisórios de reabilitação. Eu tenho que criar às vezes de molar a molar, de pré a pré, de canino a canino, que a gente vai fazer uma faceta, vai fazer coroas, e o paciente, no dia da entrega, de fazer esses preparos, fazer os provisórios, que a gente sabe que é a parte delicada, a parte trabalhosa de tempo de cadeira, quando a gente está fazendo essas reabilitações, é uma facilidade absurda a gente fazer os provisórios. Então, esse investimento aqui para o dentista que está nos ouvindo, está assistindo esse vídeo, são 2 investimentos hoje muito fáceis de fazer, tá? Impressora 3D nem se fala, tá? Impressora eu já mostrei lá no canal, comprando essa impressora aqui que vocês estão vendo por R$ 2.200. Então, dentro de um consultório odontológico, R$ 2.200 não é praticamente nada, né? Uma alta rotação hoje numa dental custa aproximadamente isso.
E são coisas duráveis como. O scanner intraoral, a gente tem uma possibilidade hoje de... Aqui eu estou exemplificando com o Medit i600, que é o meu scanner hoje. Na época foi, para mim, a melhor escolha. Hoje, quem sabe, temos outras opções no mercado e a gente pode mudar isso ao longo do tempo, tá? A tecnologia ela sempre vai renovando e vai tendo a possibilidade. Mas ele é um excelente scanner, um excelente custo-benefício e vai tudo da forma da negociação. Eu já falei isso em outros vídeos. Você vai comprar o scanner que for melhor para a sua negociação da sua região. Então, por exemplo, aqui o Medit, assim, consegue fazer uma parcela às vezes de R$ 1.600, que tu ganha implante junto, vai ganhar kit, o próprio implante ajuda a pagar o scanner e a bola de neve acaba ocorrendo. E obviamente, tá, o que está aqui na tela, vocês estão vendo, que são 2 softwares gratuitos, tanto o Medit Link quanto o Shitbox, para usar essas ferramentas aqui, tanto o scanner quanto a impressora 3D. Se você quer aprender a mexer nessa tecnologia, tem o curso certo para você aqui embaixo. A gente preparou o Dentista Cadista, preparou para você o curso Você Cadista, para desmistificar todas essas ferramentas lá junto com o Exocad, Medit Link, impressão 3D e jogar a sua odontologia para outro nível. Então é um convite que fica aqui. Eu acho que é um investimento baixo que a gente está tendo às vezes no consultório. Todos os dias a gente precisa reinvestir no nosso tempo, nossa profissão, nossas técnicas para trazer um melhor conforto tanto para nós quanto para o nosso paciente e, obviamente, pensando lá num faturamento mais, um trabalho melhor na nossa profissão. E aqui eu acho que vem o cerne desse vídeo, que é o centro de tudo, que é para entender de uma vez por todas o que a gente precisa escolher para fazer o nosso provisório sobre implante. Então aqui vinha a dúvida hoje, que surgiu no grupo lá do colega, que ele estava com essa UCLA aqui da Neodent, tá? Que é uma UCLA de provisório, está escrito lá na caixinha da Neodent, UCLA para provisório, e foi comprado essa UCLA para fazer o provisório de forma digital. E aí ele estava perguntando, cadê a biblioteca dentro lá do software para fazer o provisório em cima desse pilar. E aí, tá, obviamente, essa biblioteca não existe, porque a biblioteca digital que a gente vai conseguir, tá, de forma totalmente íntegra, e foi projetada para ser digital, está aqui nos links. Então, quando a gente está falando de qualquer sistema de implante, vai existir um link, vai existir um que eles chamam de assentamento passivo, tá? Tanto para mini pilares e HE, é chamado mais de assentamentos passivos. E o link é mais chamado para os conimorces, mas tudo é a mesma coisa, tá? Não vai influenciar em nada a diferença de nomenclatura. O link, então, ele vai ter essa peça, esse desenho aqui que eu estou circulando, ó. Aqui o software vai fazer esse encaixe perfeito lá da sua impressão 3D, da sua zircônia, de tudo que você está desenhando no software, ele está fazendo esse encaixe perfeito aqui. Porque aqui embaixo, tá, assim como nos outros pilares, estão feitos os encaixes perfeitos para a cabeça do implante. Então cada implante vai ter o seu pilar, obviamente. Alguns já vão notar, eu estou apontando só para o link, tendo a opção de fazer digital na forma do munhão universal, que já é muito conhecido para os implantes Conimorse. Então, para aqueles que já usavam implante Conimorse há muito tempo, o implante munhão universal ele tem 4 medidas basicamente, né? É a mais gordinha, baixinha, a mais alta e magrinha, ou a mais baixinha e magrinha, tá? Que é o do caso aqui. Então, de 4mm, 6mm ou o 3.3. Então, dentro desse pilar universal, a gente consegue sim fazer no fluxo digital, porque hoje existe uma biblioteca que a gente consegue fazer com que o software vá desenhar perfeitamente esse encaixe aqui. Tá? Porém, vocês notem que eu coloquei por gosto, esse é um pilar munhão universal sólido, ele não tem index. Então, no que você está parafusando lá no implante Conimorse, o CM, famoso CM, ele não tem um paradouro fixo. Então, se você desrosquear esse pilar e vai colocar de novo, ele vai parar numa posição diferente. E, obviamente, isso faz com que a gente se obrigue
a trabalhar com próteses cimentadas e não tem a reversibilidade da troca desse pilar. Uma vez instalado, ele tem que ficar lá. Então é um dos pontos negativos de a gente usar o munhão universal. Mas a gente sabe que a gente tem os munhões universal com index. O que é o index? O index é nada mais é que aqui no caso dos implantes BLX da Straumann, mas isso também tem nos outros implantes, que é um index, que é um hexágono, aqui no caso dos implantes BLT, eles têm uma cânulazinha onde se encaixa e daí não deixa esse pilar girar. Então ele sempre vai entrar nessas posições. Aqui no caso do BLX ele vai ter vários ângulos ali para... Então aqui, por exemplo, são 8 posições que ele pode girar em volta e fazer a posição desse pilar. Então aí a gente tem a reversibilidade, deve trabalhar com o munhão universal de uma forma parafusada, tá? Porque a gente consegue muito semelhante ao link. Só que notem que são adaptações, então o ideal é a gente sempre usar link. Então, respondendo lá a pergunta do nosso querido colega, esse pilar aqui você não vai conseguir fazer dessa forma, de escanear a cabeça do implante com um scan body, transferir isso para o software e desenhar a prótese e aí achar essa biblioteca para usar esse pilar aqui, que é mais barato que esse, obviamente, certo? A empresa, a indústria não é boba, né? Ela quer faturar de uma forma diferente e aí tu vai ter que usar um pilar digital. Só que a gente tem a possibilidade, como eu estava falando, por isso que a gente pode usar esses pilares aqui, tanto seja de pique ou de titânio, só que tu vai ter que fazer um preparo, transformar isso aqui como se fosse um preparo de dente, deixar ele cônico, expulsivo, antirrotacional. A gente tem que usar alguns dentinhos que nós temos aqui, principalmente no pique. Eu uso bastante o pique para a gente fazer cicatrizadores personalizados, tá? Que não deixa de ser um provisório, só que rebaixado, para fazer o contorno gengival perfeito. E aí tu usa o pilar direto em boca e em vez de usar um scan body para fazer a transferência desse implante, tu está usando diretamente o pilar. Então o pilar nada mais é que vai ser um preparo de um dente. E aí tu está enganando o software para fazer os provisórios em cima desse pilar. Então tu está usando um pilar totalmente analógico, para criar um provisório analógico, mas tu pode trazer isso para o digital, transformando isso aqui num preparo. E ainda com a possibilidade de fazer isso de uma forma totalmente parafusada. Hoje a tendência é sempre fazer a parafusado, nada cimentado. A gente sabe das desvantagens de fazer uma prótese cimentada, principalmente por causa dos restinhos de cimento que pode ficar na região subgengival. E além do mais, tá? Trazendo essa possibilidade, tu pode criar também, além de provisórios, como eu falei, cicatrizadores personalizados, que é uma baita de uma dica. Num pós-cirúrgico, tu fez um implante imediato, coloca esse pilar já preparado, instala ele, escaneia, e aí tu pode fazer o pilar personalizado lá no software de desenho digital. Só que a gente tem que aí colocar as coisas na balança. Veja só, aí vamos para o próximo slide, depois eu volto nesse aqui. Como é que funciona esse fluxo todo para fazer sentido? Vai escanear, eu estava no exemplo, fiz um implante imediato, preciso fazer esse provisório ou esse cicatrizador personalizado. Não faz muito sentido eu ter que escanear esse paciente, colocar, fazer um provisório lá na impressora 3D, que demora. Então a gente tem que saber que a impressora 3D demora, ela não é de uma hora para outra. Eu sei que a tecnologia está voando, a gente tem outras impressoras rápidas, mas mesmo assim será um processo que uma resina composta ali no momento da cirurgia é muito mais rápido, muito mais eficiente do que a gente fazer essa técnica aqui. Então notem que a gente tem que ter esse discernimento de colocar as técnicas devidamente em seus lugares. E aí também, tá, a gente tem a possibilidade, olha só que maravilha, de fazer, né, um cicatrizador personalizado hoje em PMMA ou em zircônia, que seja, ou outros vidros cerâmicos, um provisório, uma coroa, já com essas fresadoras aqui. Então notem que tem as possibilidades. Eu só estou dando aqui um norte, né, dando uma possibilidade de o porquê usar o provisório digital e como usar, qual componente comprar, certo?
para a gente ter esses resultados. Esse caso, o paciente precisava então fazer as facetas, aqui a gente fez todas elas unidas e eu não tive trabalho nenhum, tá, de poder colocar e ficar desgastando, criando esse provisório no dia dos preparos. Obviamente, são preparos delicados, são preparos que a gente tem que ter um cuidado. Isso aqui demora muito para a gente ter um fluxo de trabalho redondo, então a gente tem que treinar, tem que se adaptar com a técnica, certo? Mas, tá, tem casos, principalmente em pontes fixas, este caso aqui, olha só o brilho que a gente consegue hoje com os glazes, as maquiagens. Aqui, claro que é um exemplo, a gente não precisa trazer tanto detalhe para um provisório assim, não é uma coisa, mas aqui é mais para... Então era uma ponte fixa de 5 elementos, onde tinha 2 preparos aqui no anterior e um molar lá atrás, esperando esses 2 implantes. Então, para fazer um provisório bonito para o paciente, a gente fez um provisório impresso, um provisório totalmente CAD/CAM, e a gente entregou isso aí no outro dia para o paciente. A gente não ficou esperando a resolução do provisório, de fazer um sistema chairside. E voltando lá, tá? Então, obviamente, para os nossos pilares para implante, o que é o meu fluxo hoje? Eu vou fazer uma reabertura do implante, vou moldar aquele implante para dar início às próteses. O ideal é a gente fazer o contorno gengival perfeito que vai ficar na prótese definitiva. Essa é a forma ideal. Então, no momento do escaneamento, ao invés de eu já fresar direto a nossa zircônia, a nossa vitrocerâmica, eu coloco antes um provisório, um jogo de provisórios usando um link. E aí eu tenho alguns links de todas as marcas lá, seja a marca do implante que você usa, que é só para provisório, porque ela vai ser judiada nesse processo. De tirar, cimentar, colocar. E depois isso aqui, como é titânio, tu pode esterilizar ela de novo, tá? E usar para um próximo caso que vai ser usado só para provisório. Então, porque é um sistema caro, né? Hoje um VarioBase aí tá mais de R$100. Então, tu pode usar um pilar para provisório, temporário ali e reutilizá-lo para não perder isso. Pensando, né, numa reutilização, seria uma das possibilidades. E eu acho, tá, que não faz mais sentido a gente usar esse aqui se não for fazer a técnica analógica. Eu tenho esses pilares, eu uso eles, mas para fazer analógico. Eu pouco uso eles para fazer um sistema digital usando eles. A não ser aqueles casos que vem com gesso. Eu não tenho o pilar, a link, preparo isso aqui no modelo, aí eu escaneio o modelo com esse pilar, né? O modelo já veio com análogo, um modelo de gesso, já veio com esse análogo, eu posso usar ele e aí adaptar esse titânio aqui como se fosse um link, escanear ele como eu já havia falado. E aí vocês estão me perguntando o que é aquela quarta opção: fresar, imprimir componentes diretos, seja ele em PMMA, resinas reforçadas, resinas para provisório, direto na cabeça do implante, eu diria que não funciona. Tá? Por isso que eu botei aqui um ponto de exclamação. E talvez funcione por pouco tempo em pacientes que não vão morder de forma muito severa e só conexões externas, tá? Como HE, mini pilar, algum tipo de conexão que seja mais de forma externa, porque vai fraturar, tá? Ele não tem a capacidade de fazer esses materiais, por exemplo, fazer uma conexão interna com Morse ou HI ou conexões de triplo canal, como era antigamente. E, obviamente, vocês notem que as empresas, todas elas hoje, elas usam esses pilares aqui basicamente só de titânio. A gente sabe que tem outros materiais, até mesmo o PIC, que as empresas faziam todos os scanbores, hoje elas já estão fazendo os scanbores com a base metálica, justamente para não ter esses amassamentos e não ter esses problemas que nós tínhamos hoje, e temos ainda, né? De má posição do transferente por causa dessas conexões aí. Então, tudo que você for comprar, pergunte para o seu consultor lá os scanbores, né, da marca do seu implante com a basezinha metálica. Tá? Eu sei que várias já estão fazendo isso e facilita bastante, é uma segurança a mais. E, obviamente, o scanbody é uma coisa barata, não é um investimento caro, não. Então, essa quarta opção aqui, ó,
eu deixaria totalmente de lado. Certo? O vídeo de hoje já ficou um pouco longo, mas era mais ou menos para dar um norte de como fazer o provisório, principalmente usando o fluxo certo ali do nosso sistema de implantes. Então, se esqueceram de deixar o like, já deixa o like, já compartilha esse vídeo, guarde ele para uma possível dúvida no futuro, comente aqui embaixo, tirem dúvidas, que sempre estarei o máximo ligado, que será o maior prazer em responder, assim que possível, assim farei. Certo? Um grande abraço a todos, até a próximo vídeo, próxima aula, próxima conversa aqui com vocês.